Oi, gente, tudo bem com vocês? Acho que vocês já viram aqui no título desse vídeo, mas vocês já pararam para se perguntar o porquê que existem tantas religiões diferentes? Por que que alguns acreditam em um Deus só, outros não acreditam, outros acreditam em vários deuses? Vocês sabem por que que isso acontece? Bom, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica aí que já já eu estou de volta. Trouxe hoje aqui um vídeo resposta para vocês, um comentário sobre um dos meus vídeos anteriores e meu grande amigo Edilson fez a seguinte pergunta: Olá, amiga, tudo bem? Vejo que no mundo existem as mais diversas religiões e desse ponto queria te perguntar: se Deus é um só, então por que existem tantas religiões? Grande abraço. Um beijo, um abraço, Edilson. Muito obrigada pela sua pergunta. E então, vamos lá responder, né? Por que será que existem várias religiões, que cada um segue uma religião diferente, se Deus é um só, né? Todos nós viemos da mesma fonte, certo? E por que será que cada um acredita em uma forma diferente de Deus, cada um segue uma linha diferente, uma religião diferente, alguns não seguem religião. Por que será que isso acontece, né? Bom, vou começar aqui com base em coisas muito lá do passado, sabe? E vou pegar minha colinha aqui, né? Porque não consigo lembrar tudo de cabeça. Mas enfim, por que que existem todas essas religiões, né? Primeiramente, vamos começar bem lá no passado. Quando a civilização ainda estava começando a se desenvolver, né? E existiam vários fenômenos que os homens não conseguiam explicar. Então, vamos supor, o vento, ou fenômenos, outros fenômenos da natureza, né? E os homens não conseguiam achar uma explicação para certas coisas que aconteciam naquela época, né? Não tinha um embasamento científico nem nada, eu falo isso bem antigamente mesmo. Então, tudo que eles não conseguiam explicar, eles colocavam como se fosse uma divindade, algo assim, sobrenatural, né? E nisso, tudo tá muito enraizado nisso, né? Tudo que vem, que o homem não consegue explicar, entra nesse meio sobrenatural, nesse meio esotérico, religioso, né? Então, muitas coisas que o homem não tinha, digamos assim, a capacidade intelectual na época, ou, por exemplo, que não consegue ser comprovado pela ciência até hoje em dia. Então, tudo vem disso daí. O homem não consegue explicar, então coloca um motivo místico em cima disso, um sobrenatural, religioso, né? Então é por isso que a gente vê nas religiões antigas que muitas pessoas elas acreditavam, né, que tinha um deus do sol, um deus da água, uma deusa, né, um deus que representava o vento, né, porque seriam, digamos assim, fenômenos que existiam, mas que eles não conseguiam explicar, né? Bom, eu não vou entrar em assunto de várias religiões, né? Realmente tem os deuses de cada fenômeno, eu não tô entrando nisso, eu tô entrando no que... O porquê que as pessoas seguem religiões diferentes, tá, gente? Eu não tô entrando na questão se tem ou não, tá? Um deus pra cada coisa, né? Pra água, pro vento, pro solo, pras plantas, não é isso, tá? Pra deixar bem claro aqui. E, enfim, então começa nisso, né? Então, aí vão criando-se, né, fabricando-se crenças em relação a isso e fica aí muito incutido em uma cultura, né, essa relação de acreditar nos deuses direcionados para vários fenômenos, né?
E além dos fenômenos da natureza, enfim, como eu disse anteriormente, tudo que não consegue ser explicado acaba indo, né, para esse viés religioso, né? Então é uma questão de não entender o que acontece, também uma questão de fé, e aí junta tudo e cada um vai criando a sua própria opinião religiosa, digamos assim, né? E um outro item que ele é responsável, né, por criar, digamos assim, por ajudar a criar essa diferenciação de religiões, né? Porque a religião já, ela fundamentada mesmo, ela assim, criada mesmo, ela tem o seguinte viés, ela tem o seguinte objetivo, melhor dizendo, né? Toda vez que vem pra cá, pra Terra, alguém que se destaque, né? Um mestre, toda vez que vem um mestre, pode ver que a religião ela não é criada pelo mestre, ela é criada pelos discípulos de um mestre, né? Então, a religião ela vem para tentar deixar viva aquela palavra do mestre, os ensinamentos daquele mestre, né? Então, a gente vê, por exemplo, vamos pegar assim, algo bem mais assim para nossa realidade, né? Por exemplo, assim, Jesus Cristo veio, ele não trouxe nenhuma religião, mas a partir dos ensinamentos dele foram criadas várias religiões, certo? Então, a gente vê primeiramente a Igreja Católica, né, a criação da Igreja Católica e depois, né, a divisão entre os católicos e os protestantes, a Igreja católica dividida também entre Ocidente e Oriente, né? E, enfim, na verdade, bom, aí já entram outros interesses também, pessoais, políticos, enfim, outras coisas, mas, assim, a gente vê que a ideia inicial é deixar viva aquela mensagem que o mestre queria passar, né? Então, por exemplo, não só com Jesus Cristo, a gente tem também com Buda, né? Por exemplo, se a gente pega a história, a gente vê que ele não trouxe o budismo, mas que ele veio, trouxe uma mensagem, né? E a partir disso, né, falando que todos poderiam ser Budas, todos poderiam alcançar a iluminação. E assim, e aí os discípulos e as pessoas que gostaram daquela mensagem tentam passar essa mensagem adiante, e assim que a religião também é criada. E então é esse fato que assim que também faz parte dessa, como é que eu poderia dizer, dessa criação das crenças mesmo religiosas, né? E enfim, eu acho que por isso que existem várias religiões, né? Além das mensagens de alguém que se destaca, porque essa pessoa que se destaca também, ela é vista como alguém, digamos assim, sobrenatural, alguém que sai do comum e que sai daquilo que é natural, entre aspas, que é comum, entre aspas, e enfim, né? Esses mestres também são vistos como divindades, né? E, enfim, por isso que existe tanta divergência, que existe, enfim, tantas religiões, né? Porque, além disso, né? Além desses dois fatores que eu trouxe tudo que entra no eu não consigo explicar, mas eu quero perpetuar uma mensagem de um mestre, entra também a questão do individualismo do ser humano, né?
Então, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de crer, cada um tem uma realidade diferente e cada um vai, digamos assim, se alinhar com uma religião diferente. Os seres humanos não são iguais, então não quer dizer que todos vão ter uma religião igual, né? Isso da forma atual que o mundo está, né? É algo que praticamente impossível, né? Cada um tem os seus valores, as suas crenças, tem a questão do ego também muito forte. Então, assim, são vários fatores, né? Então, a questão das religiões, ela vai muito... essa questão, ela vai muito além do que é verdadeiro, do que não é, do que é certo, o que não é, ela tá muito mais ligada ao ser humano em si, a forma de pensar, a forma de percepção da realidade, né? Porque se a gente for pegar mesmo os ensinamentos dos mestres, eles jamais chegavam com uma religião pronta e falavam, ó, é essa religião pronta, é essa religião certa, né? Então, é algo muito mais ligado ao ser humano, à opinião do ser humano, às crenças do ser humano, aquilo que ele acredita. Por isso que tem tanta religião diferente, os seres humanos são diferentes e, consequentemente, as religiões também acabam sendo diferentes, as formas de crer naquilo que está além do que a gente consegue enxergar, né? Bom, gente, para finalizar esse vídeo aqui, eu trouxe um fragmento de um texto que é do Livro dos Espíritos, tá na página 240, é a questão 668, tá? Não sou espírita, mas eu acho que é um livro muito interessante para se estudar. Então, quem tiver curiosidade, deem uma olhadinha na questão 668, que eu acho que ela pode explicar um pouquinho sobre esse assunto. Não irei ler toda a questão, porque ela tem o comentário também, que é bem extenso, então eu vou ler até onde eu acho que é viável para embasar aqui também, caso, assim, vocês tenham curiosidade também, né? Então, a questão é o seguinte: os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos e conhecidos desde as primeiras épocas no mundo não concorreram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses, né? Então, tá trazendo essa questão, né? Todos esses fenômenos de origem espiritual, né? Eles foram, então, assim, digamos assim, eles foram responsáveis para essa crença em vários deuses, né? E enfim, aí aqui os espíritos respondem, né? Sem dúvida, como os homens chamavam de Deus a tudo que era sobre-humano. Os espíritos eram para eles deuses. E é por isso que quando o homem se distinguia entre os outros pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelos demais, tornava-no um deus e lhe rendia um culto após a morte. E aqui tá falando também no comentário que isso era essa palavra Deus era uma questão assim genérica, né? Aqui tá falando uma simples questão de palavras. E porque a palavra Deus, como tá dizendo aqui, ela não era como nos nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado além das condições da humanidade. Então é aquilo, enxerga tudo que não consegue explicar como Deus. Então não é uma questão de um Deus, o Pai superpoderoso, mas sim é um Deus genérico, assim, toda a força da natureza, um espírito, uma ação de um espírito de luz, uma intervenção, era visto como Deus. Então, tem essa questão também da diferenciação do uso da palavra, né? Então, é por isso que
muitas pessoas acreditam em vários deuses, outras acreditam em um só, né? E, enfim, eu achei interessante trazer essa questão aqui do Livro dos Espíritos, porque ela ajuda também a dar uma elucidada no que eu vim explicar aqui. Bom, e é isso, eu acho que o vídeo já tá muito longo. Eu espero que você que tá aí assistindo tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta aqui, tragam mais perguntas que, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar, pesquisar para poder aqui responder vocês, tá ok? Bom, se você não me acompanha também lá no meu Instagram, me acompanha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, eu posto, sempre quando tem vídeo novo eu comento lá também e trago alguns conteúdos assim. E, bom, é um Instagram que ele, digamos assim, não é só voltado para espiritualidade, tem um pouquinho de mim lá também. E é isso. Bom, não esqueçam de compartilhar esse vídeo também. Bom, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.